Mas vamos à palavra do Senhor. Nesse domingo, queridos, e no domingo que vem, trabalharemos esse tema, o perfil de uma igreja missionária, concluindo, então, de uma forma mais caseira, esse mês de missões nacionais. Temos ouvido abundantemente pregadores de fora, missionários, obreiros da nossa junta de missões nacionais, será assim também hoje à noite, no domingo que vem à noite, como já foram também nos 2 domingos anteriores, em que nós ouvimos o pastor Gabriel Lamoso no domingo passado, e o nosso missionário Carlos Júnior no primeiro domingo, sempre nos cultos da noite, reservamos para a nossa junta de missões nacionais. Mas pela manhã, nós fazemos o nosso trabalho de casa. Temos ouvido tantas coisas maravilhosas sobre o campo missionário, não é verdade? Eu achei muito interessante, porque agora a gente, no final da EBD, conversando com a Ana Luísa, o Gabriel, a Ana Luísa falou assim, eu quero saber como que esse missionário fez para multiplicar aquele pequeno grupo de uma forma tão rápida, tão eficaz. E é verdade, irmãos, é a ação do Senhor. O Senhor agindo ali no discipulado, na proclamação da palavra, na pregação do Evangelho, os frutos vêm do Senhor, o Senhor honra a sua palavra, o Senhor honra o seu Evangelho. Mas realmente, quando a gente ouve esse testemunho, nosso coração se enche de encorajamento, não é verdade? E a gente fica feliz, e a gente fica animado, e a gente também quer se envolver nessa obra maravilhosa que pertence ao Senhor, que é a obra missionária. Na verdade, queridos, não devemos nos esquecer que a identidade da igreja é missionária. A igreja do Senhor Jesus é, por natureza, um povo missionário. O nosso papel principal, a nossa função principal é fazer missões, ou seja, multiplicar discípulos de Jesus e multiplicar comunidades de discípulos de Jesus em toda a terra. Pensando então em como ser uma igreja missionária, nós voltamos ao Novo Testamento e encontramos uma igreja local específica que pode ser para nós de grande ajuda para traçarmos o perfil de uma igreja missionária, que é a igreja de Antioquia. Eu quero convidar você a lermos juntos, em primeiro momento, essa passagem do texto que nós separamos para a leitura. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Santo Deus, acabamos de ler uma porção da Tua palavra. Avançaremos ainda nessa passagem, nesse trecho da Escritura. Mas o nosso pedido não pode ser nenhum outro, senão que o Senhor faça com que esta palavra, com que a Tua palavra, a Sagrada Escritura, encontre um lugar no nosso coração, de modo que cada um de nós deseje de forma profunda, sincera, viver a vida de um missionário aqui onde o Senhor nos plantou. Vivermos como igreja a realidade da Tua missão. Não nos permita, Deus, de maneira alguma, sermos uma igreja focada em si mesma, que vive a olhar para dentro de si mesma. Não. O crescimento que o Senhor tem para nós é para fora. Nos ajuda, Senhor, a termos coragem para irmos para fora. E lá fora alcançarmos aqueles que ainda não Te conhecem. Que o exemplo da igreja de Antioquia possa nos encorajar nessa manhã, também no domingo que vem, de modo a que sejamos, de fato, uma igreja missionária. Ilumina o nosso coração, nada somos para compreender as maravilhas da Tua lei, precisamos do Teu Santo Espírito agindo em nós. E é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Antioquia, marquei duas vezes a mesma palavra nesse trechinho do capítulo 11 do livro de Atos. Uma cidade, um local que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Quando a gente fala, então, da igreja de Antioquia, em primeiro lugar, vale a pena a gente entender do que a gente está falando. Que lugar era esse? Que local era esse? Antioquia da Síria. E é importante a gente destacar que é a Antioquia da Síria, porque há uma outra Antioquia no livro de Atos, que é a Antioquia da Psídia, que é uma outra cidade com o mesmo nome. Uma cidade fundada no ano 300 a.C. por um homem chamado Seleuco Nicator, ou Seleuco I. Foi um rei, na verdade ele foi um comandante de Alexandre o Grande, e depois da morte de Alexandre o Grande, seus territórios conquistados foram divididos entre os seus generais, e um desses generais era esse homem chamado Seleuco Nicator, que também ficou conhecido como Seleuco I, era o nome dele. É um nome feio, você não vai colocar esse nome no seu filho, mas era o nome desse cara aqui, tá? É muito interessante porque Seleuco, ele fundou algumas cidades, e ele colocou o nome dessas cidades sempre dos seus parentes. Uma do seu pai, Antioquia da Síria, outro nome da sua mãe, outro nome da sua esposa e outro nome dele mesmo. O nome dele mesmo é uma região que você conhece, Seleucida, também presente na Bíblia, ok? Então, Seleucida e Antioquia são dois nomes que têm a ver com esse rei Seleuco Nicator, que foi um dos herdeiros de uma parte do território conquistado por Alexandre o Grande. O nome do pai dele era Antíoco, por isso Antioquia. Tá bom? Ele também teve um filho Antíoco, mas aqui ele colocou em homenagem ao seu pai. Tá? No mundo antigo, 16 cidades conhecidas com o nome de Antioquia. Todas por conta, então, dessa dinastia seleucida que teve vários Antíocos. Um deles, um personagem terrível chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, ele foi aquele que profanou o templo de Jerusalém no período macabeu. E aquilo gerou, então, toda a revolta macabeia, que está narrado lá naqueles livros apócrifos dos macabeus, aqueles livros que tem lá na Bíblia da igreja romanista, não é? Tudo isso é uma informação histórica para você entender um pouquinho. A cidade de Antioquia da Síria ficava às margens do rio Orontes, cerca de 40 quilômetros do mar Mediterrâneo. Eu já vou mostrar o mapa, você vai entender melhor. E era a terceira maior cidade do Império Romano. Não era uma vilinha, irmãos. Era uma cidade realmente muito grande, com população estimada entre 300 a 600 mil habitantes. Muito difícil determinar precisamente a quantidade da população do mundo antigo, mas os historiadores colocam alguma posição entre 300 e 600 mil habitantes. Aqui nós temos um mapa do Império Romano, na sua maior extensão, que é aquela alcançada por volta do ano 117 depois de Cristo. Então, quando você olha todo esse limite dessa linha vermelha, você vai encontrar Antioquia ali no cantinho de cá do mar Mediterrâneo. Aproximando, a gente consegue ver mais perto. Mar Mediterrâneo, ali no lado esquerdo dessa imagem aproximada temos a Grécia, aqui à direita Antioquia, na província que era conhecida como Síria. Hoje, atualmente, essa cidade, na verdade, suas ruínas, o que sobrou dela, fica no território da Turquia, bem na fronteira da Turquia com a Síria, na divisão política de hoje, tá? Mas naquela época, toda aquela região roxa ali era a província da Síria. E Antioquia era a capital dessa província. Era uma cidade muito importante, com grandes guarnições militares, com grande representação do poder romano, e ali que o Evangelho chegou em Atos capítulo 11.
É muito interessante porque os historiadores apontam, e algumas descobertas arqueológicas confirmam isso, que Antioquia ela era uma cidade de grande luxo. A sua rua principal, que tinha cerca de 7 quilômetros, ela era pavimentada de mármore e era cercada de colunas de mármore. Visualiza isso. Realmente um negócio assim impressionante. Uma cidade de cultura grega, mas também com grande presença de povos variados, inclusive muitos judeus. Havia na cidade de Antioquia, em todo o território da Síria, uma comunidade judaica muito grande e muito influente. Isso explica, inclusive, algumas coisas do texto que nós já lemos. Essa era a cidade de Antioquia. E ali chega o Evangelho, nesse momento, aqui, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. E o que nós podemos ver nessa cidade, e também no texto que acabamos de ler, que nos ajudam a traçar um perfil de uma igreja missionária? Em primeiro lugar, nós percebemos um movimento da dispersão à expansão. E notamos que Deus usa pessoas comuns para fazer aquilo que é extraordinário. Deus usa pessoas comuns para realizar o extraordinário. Veja a continuidade do texto que separamos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E o texto, esse primeiro momento, essa primeira sessão termina dizendo: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Você pode repetir essa última partezinha em amarelo? A mão do Senhor estava com eles. Como começa o texto? Começa dizendo que houve uma perseguição, uma tribulação, um problema que espalhou o povo de Deus. Aquele povo foi espalhado, ele foi disperso, não porque quiseram, não é? Eles não foram passear. Eles não mudaram simplesmente porque estavam tentando uma vida melhor. Não era isso que aconteceu, meus irmãos. O que havia acontecido é que desencadeou uma grande perseguição. Uma perseguição a partir da morte de Estevão. Você lembra como Estevão morreu? Ele morreu apedrejado por conta da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Aquilo é um sinal de que era um sinal de que a perseguição contra os cristãos cresceria cada dia mais e de fato cresceu. Por conta disso, muitos irmãos que antes estavam reunidos na Judéia, estavam concentrados ao redor da cidade de Jerusalém, foram dispersos para várias regiões do mundo. E aqui, esses chegaram a Antioquia. Não somente Antioquia, perceba que são mencionadas outras regiões. Fenícia, que é aquela região logo ao norte da Palestina. Você tinha então a Judéia, a Galileia, tudo que vinha logo acima era Fenícia, a região costeira ao norte da Galileia. Você tinha Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, que tem esse nome porque a ilha tem um formato de chifre, né? E a cidade de Antioquia, que era a cidade mais importante de toda aquela região. Os irmãos chegaram até lá. Note, não está falando Pedro chegou até lá. Pedro era o grande líder da igreja nesse momento. Mas não fala de Pedro. Não fala de algum outro apóstolo. Quem chegou até Antioquia? Aqueles crentes comuns que tinham sido dispersos. Se você continua lendo o livro de Atos e retorna um pouco o texto, você vai perceber que os crentes foram dispersos por conta da perseguição, menos os apóstolos. Ou seja, os apóstolos continuaram em Jerusalém. Mas os crentes foram se espalhando. E conforme eles foram se espalhando, o que eles fizeram? Começaram a reclamar da vida. É isso que eles fizeram?
Ah, mas que coisa, que sorte a nossa, que tristeza. A gente estava tão bem lá. Um dia pregava Pedro, outro dia pregava Tiago, outro dia pregava João, e ia, a lista de todos os demais apóstolos. Pensa, que igreja boa era a igreja de Jerusalém. Não era e jamais foi uma igreja rica, mas era a igreja, a mãe de todas as igrejas. Não é verdade? A igreja de Jerusalém foi agraciada com a descida do Espírito Santo. Foi em Jerusalém que aconteceu o Pentecoste. Ali, a partir da presença do Espírito Santo dentro dos irmãos, em cada um dos salvos em Jesus Cristo, a partir daquele momento a igreja começou a crescer. Quantos se converteram na pregação do Pentecoste, você lembra? 3.000. Mais um pouco, Pedro prega de novo, mais 5.000. A igreja de Jerusalém, ela já nasce mega church. Não é? Tem uns pastores de hoje aí que a meta do cara é essa aí. Já nasceu mega church. De cara tinha 8.000 membros, irmãos. Imagina só, num dia você batizar 3.000, no outro dia você batizar 5.000, não é não? Tirou onda. Essa era a igreja de Jerusalém. Mas qual era o problema da igreja de Jerusalém? Era ensino? Claro que não. Eles tinham um ótimo ensino. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos eram os pastores da igreja. O problema da igreja de Jerusalém era a comunhão? Até teve um entravezinho lá de comunhão, as viúvas dos gregos esquecidas na distribuição dos alimentos e tal. O que aconteceu? A igreja elegeu os diáconos e ficou tudo certo. Nomeou os diáconos, resolveu o problema. Pacificação, a igreja vivia em paz. A igreja tinha comunhão, a igreja tinha ensino, a igreja vivia em paz. Tinha perseguição? Tinha perseguição, isso tinha. Mas ainda assim tinha sinais, milagres. Se você ler o contexto, você vai perceber como Pedro foi liberto da prisão. De forma incrível, milagrosa. Tinha tristeza? Tinha tristeza. Logo no início do capítulo 12 você vê a morte de Tiago. Mas ainda assim, Pedro preso, a igreja aflita, o Senhor o liberta de forma milagrosa. O que é isso? A ação do Senhor. Em Jerusalém, o Senhor se fazia presente. Ali ele se manifestava com sinais, com milagres, com uma libertação incrível como foi essa de Pedro. O Senhor agia naquela igreja. Mas tinha um problema na igreja de Jerusalém. Estava muito bom ficar lá. Estava muito legal estar lá. Mega church, os melhores pastores, a melhor escola dominical, sinais e maravilhas. Não é? O Senhor dando vitória. E aí os caras não queriam sair de lá. Estava todo mundo confortável, todo mundo feliz, ninguém queria ir embora. Sendo que o chamado de Deus para a igreja é que nós saiamos. A igreja só cresce para fora. E por isso o Senhor permitiu uma perseguição. Por isso o Senhor permitiu o sofrimento. O Senhor permitiu a dor. Eles foram dispersos. E essa não foi uma experiência fácil. Note que aqui nós deixamos de ter uma igreja que está na sede do cristianismo nascente. Na cidade de Jerusalém, na cidade onde o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, onde os apóstolos receberam o derramamento do Espírito. E agora nós temos uma igreja refugiada. Mais uma vez na Síria, né? Nós temos uma igreja peregrina. Nós temos uma igreja que fora expulsa da sua terra. E pelo sofrimento, pela perseguição, atinge com o evangelho da salvação uma outra terra, uma outra cultura, um outro povo. O que esses irmãos fizeram? Anunciaram a mensagem. Primeiramente, somente aos judeus, note. Por que somente aos judeus? Porque eles fizeram isso. Até esse momento, queridos, o cristianismo era um movimento judaico.
Muitos enxergavam o movimento do Nazareno, o movimento de Jesus, como simplesmente mais uma seita do judaísmo. Tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os essênios e tem os do caminho, assim que eram reconhecidos. Os do caminho do Nazareno. Mas o mandamento de Jesus não era que a mensagem ficasse restrita a judeus, de forma alguma. Se você retrocede ao livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, expomos aqui algumas semanas atrás, você vai se lembrar qual é a ordem de Jesus para a sua igreja. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O alvo do Senhor com a sua missão, com a sua igreja, é alcançar os confins da terra. Esses irmãos foram dispersos. Começaram a fazer aquilo que lhes era cômodo, pregar aos judeus. Mas pela ação do Senhor, alguns desses que foram dispersos saíram da sua zona de conforto e passaram a falar também aos gregos. Olha que coisa interessante. Os gregos devem ser o alvo da grande comissão feita por judeus? Para nós, hoje, é tão óbvio que sim, não é verdade? Nós mesmos não somos judeus. Talvez alguém aqui até seja, tenha linhagem judaica. Mas a verdade é que a imensa maioria de nós não somos. Não temos sangue de Abraão. Mas ainda assim, somos portadores da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é para todos. Eu quero sistematizar isso dessa maneira. Os que tinham sido dispersos, isso mostra sofrimento debaixo da soberania de Deus. Não há dor na sua vida, meu irmão, minha irmã, que não aconteça fora do controle soberano de Deus. E mais, não há prova que nós atravessemos que não seja uma oportunidade dada por Deus para que nós sejamos suas testemunhas. Para que nós alcancemos pessoas também através da nossa dor. É claro, queridos, que essa palavra ela é estranha para a gente. Porque a gente pensa assim, não, pastor, eu estou sofrendo. O que eu quero é ter a minha dor sanada. Que o meu sofrimento saia. Eu quero ser liberto do meu perrengue. Ninguém gosta de passar tribulação. Ninguém. Não é verdade? Mas a verdade é que todos nós passamos tribulação. Sem exceção. E talvez você, irmão, irmã, que tenha pouco tempo de conversão, você já tenha percebido o seguinte. Antes da conversão, tinha problemas. Problemas fortuitos, não é? Aquelas circunstâncias que a gente não controla, doença, problema financeiro inesperado, um conflito, tinha. Mas depois que a gente se converte, não é não? Ou é só comigo? A gente assume o compromisso de ser obediente ao Senhor, o que acontece com a nossa vida? É só dificuldade, é só luta, é só batalha. Não é? Ah, pastor, mas tem alegria, tem a santidade, tem, isso tudo é maior. É verdade. A graça de Deus, ela é suficiente. A alegria que vem do Senhor é sobrenatural, inexplicável. Ela inunda o nosso coração, por pior que seja a circunstância. Tudo isso é real. Mas é incrível, irmãos. Você vivia no mundo, conhece a Jesus, começa a ter problema que você não tinha antes. Você vai crescendo na fé, vai assumindo cada dia maiores compromissos com o Senhor, vai vindo mais problema. A gente fala muito com os meninos lá no seminário. Você estava lá, vivendo lá na sua igreja, até servia, até trabalhava, mas aí o Senhor toca o seu coração, te chama para o ministério pastoral, você vem para o seminário. Instantaneamente, todos os problemas que você nunca teve inundam a sua vida. Meio que para provar você
Se você vai desistir ou não vai desistir, se você vai perseverar ou se você não vai perseverar. Deus, ele permite provas na nossa vida. E todas elas também são expressão do seu amor sobre nós. Agora, não apenas devemos louvar ao Senhor pelas provações e agradecer em meio às provações, como também devemos ver as provações como oportunidade de sermos testemunhas de Jesus nesse mundo de trevas. Eles foram dispersos. Deus não fugiu ao controle dessa circunstância. Mas também eles foram lá em Antioquia, falaram aos gregos, contaram as boas novas. O Senhor só vai usar as nossas circunstâncias da vida para a sua glória se escolhermos a obediência. O perfil de uma igreja missionária exige necessariamente a postura de obediência de todos os seus membros. Devemos ser obedientes ao Senhor. Por fim, a mão do Senhor estava com eles. E qual é a consequência? Muitos creram. Pessoas creem através da nossa vida, não porque nós somos bons, porque temos a técnica correta da evangelização, porque seguimos o passo a passo que aprendemos em algum curso de evangelismo. Tudo isso é ferramenta, queridos, mas só o Espírito Santo regenera um morto espiritual. É só Deus quem faz a transformação. Não é o que a gente faz. Não somos nós. Nós não temos o poder de mudar um coração. Mas o Espírito de Deus tem. E Ele quer usar a nossa obediência, mesmo quando nós sofremos. Uma igreja missionária é fruto da fidelidade de discípulos anônimos. Perceba isso no primeiro momento aqui. Sabe, queridos, nós, crentes brasileiros, recebemos uma herança cultural, uma herança que vem do catolicismo romano, onde há um clero, uma casta, uma classe espiritualmente superior, que detém a graça de Deus e que a ministra a partir de sacramentos. É isso que a gente aprende, ou aqueles que passaram por lá, aprendem na igreja romana. O padre, ele repete o sacrifício de Jesus quando ele realiza a Eucaristia. Quem está falando isso não é o pastor Lucas, não, é o Catecismo da Igreja Católica. O sacrifício de Jesus é repetido na Eucaristia. E a consagração, ela só pode ser realizada por um sacerdote da linhagem apostólica, da sucessão apostólica. Essa é a tese deles. Qual é o resultado disso? A graça, ela pertence a poucos, que ministram essa graça de acordo com o seu querer, com o seu critério. Não é essa a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é a doutrina renovada, redescoberta na Reforma Protestante do sacerdócio universal de todos os crentes. E por isso é bom ser evangélico. Às vezes é meio confuso, eu sei, mas é muito bom. Por quê? Porque a graça que está em mim está em você. Não importa se eu sou pastor e você não. Não importa. Não há nenhuma diferença no que se refere ao poder de Deus, à atuação do Espírito Santo e ao compromisso missionário. Não há nenhuma diferença entre aquele que é um ministro ordenado e aquele que é um leigo. Que inclusive essa palavra leigo não é nem apropriada para nós que somos evangélicos. Não é. Você é um sacerdote. E Deus te plantou onde você está para que você seja canal da graça de Jesus ali. Você entende isso? A igreja semanalmente se reúne e se dispersa. Não é? Agora estamos reunidos, daqui a pouco nos dispersaremos. Quando a igreja se dispersa, a igreja continua o seu ministério, sim ou não? Sim ou não? Alguns estão na dúvida.
Alguns estão achando que o ministério da igreja dura de 10h30 ao meio-dia e depois de 7h30 às 9h. Não é. Aqui nós aprendemos, aqui nós recebemos, aqui nós nos fortalecemos, aqui nós ajudamos uns aos outros. Aqui nós nos exortamos. Para quê? Para a gente ir invadir o castelo de Satanás ali fora. O inimigo está fortificado, encastelado, armado contra nós, ali fora. E nós somos o exército que adentra as suas portas. E o Senhor Jesus já nos prometeu vitória contra o inferno. O que Deus pede de nós? Fidelidade. Só isso. Fidelidade. Uma igreja missionária não é feita de um pastor missionário. A igreja missionária não é feita de uma liderança de poucos que tem compromisso missionário. A igreja missionária é feita da fidelidade de discípulos anônimos. Nós nem sabemos o nome daqueles que plantaram a igreja mais missionária do Novo Testamento. A igreja de Antioquia é a igreja enviadora de Paulo e Barnabé. A igreja de Antioquia é a igreja base da primeira, da segunda e da terceira viagem missionária de Paulo. A igreja de Antioquia é a igreja que abençoou os apóstolos para que a mensagem de Jesus alcançasse toda a terra. A igreja de Antioquia se tornou mais missionária do que a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia se tornou mais missionária do que a igreja de Alexandria, que ainda que não mencionada no Novo Testamento, é uma igreja de grande influência na Antiguidade. Antioquia se tornou a base de missões da igreja nos seus primeiros séculos, nos seus primeiros passos. E quem começou essa igreja? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe o nome. A gente pode ir a outras igrejas do Novo Testamento e saber quem plantou, não é? Paulo plantou a igreja de Tessalônica em 15 dias. Isso é impressionante. Recorde mundial. 15 dias. Quem plantou a igreja de Tessalônica? Paulo. E outras igrejas, a gente sabe quem plantou, mas a gente não sabe quem plantou a igreja de Antioquia. A gente sabe que alguém plantou. E a gente sabe que esses que plantaram foram discípulos fiéis. Qual o nome daqueles que se reuniram debaixo da árvore lá na Rural para começar a Igreja Batista da Universidade Rural? Talvez os irmãos mais antigos se lembrem do pastor Purim, primeiro pastor dessa igreja, não é? Mas aqueles irmãos foram aqueles que começaram essa igreja. E aqui estamos nós, 74 anos depois. A grande pergunta é: eu estou disposto a proclamar a mensagem do Evangelho onde o Senhor me levar, independente se o meu nome será conhecido ou não, mas para que discípulos de Jesus sejam reunidos em todas as nações. Eu estou disposto a entregar a minha vida e ser fiel para que isso aconteça? Segundo lugar, Deus transforma a dispersão em expansão. O sofrimento não detém a missão. Conforme eu meditava nessa passagem e li alguns comentaristas, eu ficava pensando, sabe, irmãos, em algumas experiências que me foram contadas acerca dessa igreja. Eu acabei de chegar, vivi pouco com os irmãos, a gente está iniciando esse processo. Mas eu tenho aprendido muito sobre a PIB enceropédica com a narrativa de muitos de vocês, com as histórias de vocês. Isso é bom, isso é muito bom. Agora, nem sempre as histórias são de grandes vitórias, de grandes realizações, e tem o lado bom e tem o lado não tão bom. Agora, quando eu olho para esse texto, eu penso assim: o lado não tão bom, a dispersão, é uma oportunidade que Deus nos dá para a expansão. Não é? Sim ou não? Mas às vezes eu vejo alguns irmãos meio desanimados. Meio, pastor, sabe, já foi tão... E às vezes a gente tem esse negócio de olhar lá para trás, lá atrás era tão bom.
Na frente é melhor. O que está diante de nós é melhor. Esses irmãos, eles com certeza no primeiro momento pensaram assim, Jerusalém era tão legal. Jerusalém era tão bom, quantos milagres, quantas conversões, quantos batismos. Em algum lugar aqui em Antioquia falou de milhares de batismos? Em nenhum lugar de Antioquia fala de milhares. E, na verdade, em nenhum lugar de Antioquia sequer fala de quantidade. Mas quem alcançou mais? Os 8.000 de Jerusalém? Ou esses alguns irmãos de Antioquia que a gente não sabe a quantidade? Você já parou para pensar que todas as igrejas plantadas por Paulo são filhas de Antioquia? Uma vez, um irmão muito querido, ele olhou, na verdade ele lembrou, a gente estava fora, ele lembrou de uma árvore genealógica que nós tínhamos lá na PIB de Campo Grande. Talvez você que já visitou a PIB de Campo Grande conheça. Lá no salão social da igreja tem um quadro bem grande que mostra a árvore genealógica da igreja. As igrejas filhas, netas, bisnetas e trinetas. Eu acho que a gente deveria fazer a nossa aqui também. Porque aquele quadro nos encoraja muitíssimo. E aí esse pastor amigo, ele chegou para mim e falou assim, Lucas, você já parou para pensar? Quem alcançou mais? Uma mega church que começou aí 30 anos atrás e agora tem 10.000, 8.000, 7.000 membros? Ou a PIB de Campo Grande que começou lá atrás, 40 anos depois da sua fundação, plantou sua primeira filha? E hoje são 31 e 90 igrejas, fruto desse trabalho. Quem alcançou mais? E aí eu parei para pensar, eu falei, rapaz, a gente nunca contou isso, mas só de pensar que 1, 2, 3, 4 igrejas que têm o mesmo tamanho da PIB de Campo Grande, filhas dela, mas outras que são menores, mas outras que continuam pequenininhas. Você vai lembrando, queridos, a gente está falando ali de 80.000 pessoas. Hoje, fora todas as gerações anteriores. Uma igreja que planta igrejas, ela é muito mais frutífera do que uma igreja que só olha para si mesma e só pensa no seu próprio crescimento. Uma igreja missionária é a igreja que envia. E às vezes eu vejo que a gente tende a falar meio que com tristeza. A gente teve ali aquele seminarista e tal, e agora ele é missionário lá no Amapá. Lá no Acre, né? Acreditem, o Acre existe. Isso é bênção ou não? Meus irmãos, claro que é. Claro que é. Eu tenho um sonho que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero enviar muita gente. E eu já estou orando pelos seus filhos, viu? Eu sei que você quer que eles sejam médicos, milionários, né? Tudo bem, ok. Eu quero que todos sejam missionários. Eu quero que você também seja missionário. Eu quero que todos os 423 membros dessa igreja sejam missionários. Assim como Spurgeon ensinou. O cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Eu não quero impostores aqui. Eu quero crente de verdade. E o crente de verdade é missionário. Nosso chamado é anunciar Cristo a todos sem distinção. Nós não somos chamados a pregar aqueles que parecem com a gente. Nós somos chamados a pregar a todos. Você acredita nisso mesmo? Mesmo. Você vai pregar para aquele cara que você olha para ele e fala, esse cara eu não chego nem perto. Você vai pregar para ele? Fala a verdade. Meus irmãos, nós somos chamados a pregar a todos. Imagina, esses primeiros discípulos, eles eram judeus. O judeu, ele chamava o gentio de cão. Era assim que ele se referia ao gentio. Aquele que não era judeu, ele chamava de cachorro, de bicho. E aí chega Jesus e fala assim, façam discípulos.
de todas as nações. E é muito legal aquela expressão ali da grande comissão. Mateteu satetá passatá etne. Fazei discípulos de todas as nações. Aí ele usa a palavra tá etne. Tá etne é a palavra grega para Hagoim, os povos, os gentios, todo mundo que não é judeu. É como Jesus estivesse dizendo para 11 judeus o seguinte: vocês vão fazer com que os cães sejam meus discípulos. Aqueles que você considera abaixo do humano, são esses mesmos que vocês devem alcançar. Sabe aquele cara mais doido da universidade? É esse. Sabe aquele seu amigo que vive a vida mais ímpia? É esse. Sabe aquela pessoa que você anda pelas ruas de Seropédica e você olha para aquele cara e fala, não tem jeito? É esse. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou a gente crê nisso, meus irmãos, ou a gente vai transformar a igreja num clube. A igreja é só um lugar legal que a gente vem aqui e tal e conversa com os nossos amigos. Não é isso. Não é. A igreja é sim um lugar de comunhão. A igreja é sim um lugar de relacionamentos profundos. Mas tudo isso é ferramenta do Senhor para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Agora, para isso, a igreja precisa avançar. E como a igreja de Antioquia avançou? Ela, em primeiro lugar, o movimento da dispersão à expansão. Mas, em segundo lugar, da expansão à consolidação. Deus sustenta a igreja pelo discipulado. Continue a ler comigo o texto. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que nós aprendemos aqui? O primeiro pastor da igreja de Antioquia, qual era o nome dele? Barnabé. Barnabé chegou em Antioquia, o que ele viu lá? Viu a graça de Deus. Sabe o que eu acho que falta em muitas igrejas hoje? Discernir a presença e a atuação da graça de Deus no seu meio. Pastor Heber sabe disso. Às vezes a gente vai nos nossos encontros de pastores e a gente tem aquela conversa miserável, né? Quantos membros tem a sua igreja? Qual é o método de crescimento de igreja que vocês usam lá? Qual é a fórmula? Qual é o jeito? Ah, meus irmãos. Barnabé chegou em Antioquia, ele se apaixonou. Foi paixão à primeira vista. Por quê? Porque lá usavam o melhor método de crescimento de igreja. Porque lá eles tinham todas as estratégias. Queridos, eles não tinham estrutura nenhuma. Eram irmãos comuns, anônimos, fazendo o seu trabalho. Só isso. Sendo obedientes. Só isso. Mas a graça de Deus estava ali. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus age aqui. A graça de Deus age entre nós. Você crê nisso? As pessoas que chegam veem isso. Testemunham disso. Barnabé viu a graça de Deus e ele ficou alegre. Ele não se entristeceu, porque também hoje, às vezes tem umas conversas miseráveis também, né, pastor Heber? Que é o seguinte, o irmão fala, Deus está fazendo tantas coisas ali na nossa igreja, o Senhor está presente, Ele tem se manifestado, Ele tem dado crescimento em fidelidade, em santidade, em vida transformada, às vezes até crescimento numérico, e aí o colega do outro lado vê assim e fala, dá aquele olhar, né? Aquele olhar número 30.
Meu irmão, eu quero mais é que o evangelho cresça em qualquer lugar. Se a igreja do outro lado da rua crescer mais do que a minha, eu também estou feliz, desde que seja no evangelho verdadeiro. Não tenho nenhum ciúme. Nós não podemos ter. O crescimento da igreja é para fora. Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. E fez o quê? Os animou, os encorajou. Na igreja missionária há encorajamento mútuo. E o que aconteceu? A igreja cresceu. Muitas pessoas foram acrescentadas. Mas aí então chega o pastor auxiliar. Barnabé foi o primeiro pastor de Antioquia. Mas acho que a coisa foi dando certo, e foi expandindo, e foi crescendo. Barnabé falou, preciso de ajuda. E ele foi buscar Saulo. E Saulo veio, e chegou. Você sabe quem é Saulo, né? Só ele. Só ele. Saulo, grande Paulo, o maior missionário que já existiu. Ele chega a Antioquia e junto com Barnabé se reúne com a igreja e ensina o povo. Ensinaram a muitos. Veja então que a liderança fiel. Barnabé, um pastor fiel. Saulo, um pastor fiel. E qual é a medida da fidelidade? Ensinar o povo segundo a palavra de Deus. Encorajar o povo. Se alegrar ao ver a obra de Deus. Pastorear é impossível, mas ao mesmo tempo é fácil. Explico. Impossível porque só pode ser feito na dependência de Deus. Mas é fácil porque basicamente é ver aquilo que Deus faz. Não é a gente que faz, não. Deus que faz. É a ação dele. Agora perceba. Se de um lado o texto fala de Barnabé e Saulo, também fala da gente. Os discípulos foram ali, em Antioquia, pela primeira vez chamados cristãos. O que significa essa palavra cristão? Literalmente, pequeno Cristo. Cristinho. É engraçado porque em português ficou cristão, né? Mas a palavra, originalmente, cristianos, significa isso, uma miniatura do Cristo. Em Antioquia, o pessoal começou a brincar com eles. Ô Cristinho, ô Cristinho. Os caras falavam tanto de Cristo, eles viviam tanto Cristo, Cristo era o assunto deles o tempo todo, que virou um apelido, até pejorativo. Um apelido pejorativo que a gente leva até hoje, eu e você somos cristãos também. Até então eram os do caminho, os seguidores do Nazareno. Em Antioquia, nós somos chamados de cristãos. E o que é ser um cristão? Ser um imitador do Cristo. Uma igreja missionária é também uma igreja discipuladora enraizada na palavra. O que é o ministério fiel? O ministério fiel, basicamente, é um ministério de cuidado de pessoas e da reprodução da vida de Cristo na vida de outras pessoas. É isso. É simples, mas é difícil. É difícil porque envolve dedicação, envolve entrega, envolve fidelidade, envolve abrir a vida. Discipular é abrir a vida. É dizer como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Segundo, a graça precisa ser reconhecida e nutrida, não controlada. Meus irmãos, nós não somos donos do movimento do Senhor. Vamos estruturar, vamos organizar. Queridos, organização, de maneira geral, é boa. Agora, achar que a gente vai botar Deus na nossa caixa, que Deus só vai agir do nosso jeito, que Deus só vai fazer quando eu marcar a hora, irmãos, não. Pelo contrário, a verdadeira ação vivificadora do Senhor vai acontecer enquanto nós dormimos. E é assim para que o Senhor receba somente Ele a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus usa líderes maduros para formar comunidades saudáveis. Meus irmãos, aqui Deus tem líderes. E quando eu falo que aqui Deus tem líderes, eu não estou falando de mim e do pastor Heber, não. Não. Eu estou falando de muitos de vocês que talvez nesse momento não se vejam assim.
Mas Deus quer levantar novos líderes aqui. Não líderes para viver o ministério de tempo integral, não necessariamente, mas pessoas que têm um compromisso verdadeiro e sincero em investir a sua vida no cuidado da vida de outros. Uma igreja missionária, ela precisa de líderes saudáveis. Mas para que haja o levantamento de líderes saudáveis, é preciso que todos sejamos obedientes e atentos ao chamado de Deus na nossa vida. Terceiro e último lugar, encerrando essa mensagem. Da consolidação ao serviço. Deus usa a igreja através da cooperação. O que aconteceu ali em Antioquia depois de tudo isso? Barnabé veio de Jerusalém. Os primeiros crentes anônimos vieram de Jerusalém. E agora desceram de Jerusalém alguns profetas. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, para a gente ver aqui o movimento. Acharam Antioquia no mapa? Sim ou não? Sim. Barnabé foi a Tarso, buscou Saulo, voltou a Antioquia. Os profetas foram a Antioquia, anunciaram a fome, desceram a Jerusalém. Em Antioquia levantou-se uma oferta. Barnabé e Saulo, líderes da igreja, desceram a Jerusalém, não tinha Pix, não dava para mandar o dinheiro, né? Então eles foram levaram mesmo fisicamente a Jerusalém e depois voltaram a Antioquia. Isso está no final do capítulo 12, tá? Só para a gente acompanhar aí o movimento e você entender a relação dessas duas igrejas. O que a gente aprende com esse finalzinho do texto? Primeiro, a maturidade da igreja se expressa na misericórdia e na generosidade. Uma igreja madura não é uma igreja pão dura. Até rimou. Grava isso. Uma igreja madura não é uma igreja pão dura. Pelo contrário, é uma igreja doadora, generosa, que investe no reino fora dela mesma. Como isso aconteceu aqui? Qual é a igreja mãe de Antioquia? Jerusalém, não é? Só que agora, os profetas, sobretudo Ágabo, preveem uma grande fome em Jerusalém. Diante disso, os profetas não foram pedir dinheiro. O texto diz, os discípulos decidiram contribuir. Foi uma iniciativa da igreja. Não foi uma iniciativa da liderança, foi uma iniciativa da igreja. E por isso que eu sempre digo que a igreja primitiva, com certeza, as igrejas, né? As igrejas primitivas, com certeza, eram todas elas igrejas batistas. Não é? O que aconteceu? Houve uma assembleia. E o que foi votado na assembleia? A oferta para a igreja de Jerusalém. A gente não sabe quem fez a proposta, quem apoiou, mas a gente sabe que foi aprovado por unanimidade. Está na ata dos Atos dos Apóstolos. Viu? Igreja Batista. Primeira igreja batista de Antioquia. Que enviou a sua oferta para a primeira igreja batista de Jerusalém. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém precisava dessa ajuda. É muito interessante a gente notar o seguinte, Antioquia era uma cidade rica, próspera, né? Era uma grande metrópole do mundo antigo. Jerusalém, ainda que também uma cidade grande, era uma cidade muito problemática, politicamente instável, economicamente pobre. Então, o tempo todo você vai ver no livro de Atos ofertas para Jerusalém.
E nas cartas de Paulo também. Por quê? Porque em Jerusalém, qualquer situação que acontecia, gerava fome, necessidade. E a igreja gentílica, muitas vezes, foi sensível a essa necessidade e enviou ofertas lá para Jerusalém. Agora, o interessante desse texto é que a iniciativa é dos discípulos. Em segundo lugar, o que a gente percebe nesse texto é que a cooperação entre as igrejas locais é o resultado do compromisso missionário. Sim, queridos, a primeira igreja batista de Antioquia e a primeira igreja batista de Jerusalém, elas cooperavam entre si. Aqui a gente tem o primeiro exemplo do plano cooperativo. Os irmãos da convenção amam isso. É claro que eu estou brincando, irmãos, com os nomes dos nossos dias. Mas o que a gente vê aqui? Uma igreja local, ela não pode ser autocentrada. As igrejas são independentes, mas elas também são interdependentes. Cada igreja é uma igreja autônoma, mas é uma igreja comprometida em ver o reino de Deus crescer fora dela mesma. Devemos cooperar. A gente olha para as outras igrejas da nossa cidade? A gente ora pelas outras igrejas da nossa cidade? A gente conhece as necessidades das outras igrejas da nossa cidade? É uma ótima pergunta para a gente fazer agora. Vamos para o final. O perfil de uma igreja missionária, qual é? Proclama o evangelho com fidelidade e coragem. Assim como a igreja de Antioquia, assim deve ser conosco. Forma discípulos maduros na palavra. Vive o serviço que coopera para o crescimento do evangelho. Uma igreja missionária é aquela em que a graça de Deus é visível, o ensino é fiel e o amor se traduz em ações concretas. Eu termino perguntando para você, meu irmão, minha irmã, você já pensou o impacto que aconteceria nessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo, se todas as 14 mil igrejas da Convenção Batista Brasileira, 14 mil e pouco, vivessem como a igreja de Antioquia? Você já parou para pensar? Hoje nós somos cerca de 2 milhões de batistas filiados à Convenção Batista Brasileira. Somado com outros grupos, somos quase 4 milhões de batistas. Não, metade dos batistas brasileiros são da convenção a qual nós pertencemos. E a outra metade são de vários outros grupos. Você já parou para pensar se 2% da população brasileira, aproximadamente, assumisse um compromisso verdadeiro de fazer isso que esses irmãos fizeram? O impacto que seria? E mais, as estatísticas apontam para 30% da população brasileira feita de evangélicos. A gente sabe que aí está um monte de coisa, né? A gente sabe. Mas você já parou para pensar se realmente 30% da população brasileira vivesse o evangelho e impactasse o mundo dessa maneira? O que aconteceria? Você já parou para pensar? Irmãos, às vezes eu fico parando para pensar nisso. Mas eu sei que esse é um pensamento muito, muito grande e até distante da minha realidade. Mas a minha realidade e a tua realidade me exige uma outra pergunta. O que aconteceria com essa cidade se todos os 423 membros dessa igreja vivessem como antioqueno? O que aconteceria com o nosso entorno se nós vivêssemos assim? O que aconteceria com o Brasil? O quanto nós poderíamos impactar o mundo? Meus irmãos, Deus nos chama para termos visões elevadas. Deus nos chama para grandes coisas. O Senhor não quer de nós planos tacanhos, diminutos. Não. O Senhor quer que nossa vida esteja no seu altar,
para que Ele haja através de nós e faça através de nós grandes coisas. Que sejamos realmente uma igreja missionária.